Novamente ao Tushita, ao nosso 13º dia. É uma grande honra e um prazer ter aqui o Geshe-la no ensinamento sobre meditação e atenção plena. Muito obrigado, Geshe-la. É uma grande alegria tê-lo aqui. I'm playing with it and all pictures become very small. I don't know. Estou olhando aqui a foto de todo mundo, todas as fotos, as imagens tão pequenininhas. Eu vou deixar assim. Eu vou ler uma coisa aqui. Meditação em sânscrito se chama bhavana, que significa cultivar, cultivação. O termo geral para qualquer tipo de prática de meditacional envolve uma atenção contínua pela mente para qualquer objeto adequado. Isso se chama meditação. Os dois principais tipos de prática de meditação no budismo chama-se o calmo permanecer, o shamatha e o vipassana. Então há dois tipos de meditação, uma meditação unifocada e a meditação analítica. A meditação unificada é extremamente importante, te ajuda a concentrar no que você está focado. Como uma foto, uma câmera fotográfica, você vai tirar uma foto, você precisa focar a lente da câmera, senão você vai ter uma imagem embaçada. E a mente também precisa se concentrar, precisa focar. Hoje em dia, todo mundo parece saber como meditar, não é verdade? Todo mundo quer meditar. Desde os baby boomers até a geração X e desde donas de casa até executivos apressados, cada vez mais pessoas estão buscando soluções para esse estilo de vida acelerado e superestimulado que nós vivemos. Porque a mídia e a medicina tradicional fracassaram em proporcionar respostas. Práticas como a meditação, elas contribuem para curar essas dificuldades do dia a dia. Sim, nós precisamos da medicina, mas é como a gente fala, a prevenção é melhor do que a cura. A coisa mais importante é que o ideal é que a gente realmente se previna e não precisa chegar a ter necessidade de tomar um remédio. Infelizmente, o remédio é uma commodity para ser vendida. E muitas vezes a gente não sabe que tipo de médico a gente tem, que tipo de remédio a gente está tomando. É muito para se dizer sobre os remédios que tomamos hoje em dia. Portanto, as formas mais duradouras e garantidas, é bom a gente evitar a gente ficar doente ao mudar o nosso estilo de vida. Uma pesquisa da Newsweek em 2005 dizia que mais de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos meditavam diariamente. E essas pessoas tinham menos estresse, uma maior apreciação da beleza da vida. A simples prática de se sentar pode fazer maravilhas para seu corpo e sua mente. Pois muitos dos seus problemas que você se depara é o fato de você não olhar para si próprio. Vem desse fato. Muitas vezes a gente se esforça em
contradizer os outros e se distrair com telefonemas, internet e tudo mais. Então, a única forma é você se voltar para dentro, você meditar. Você pode aprender o básico da meditação em 5 minutos. Por exemplo, observe sua respiração. É muito simples. Mesmo essas coisas simples, quando a gente aprende, isso é algo muito difícil de se fazer. Isso mostra como estamos tão fortemente distraídos. Então, observar a mente, a respiração, observar a respiração está expirando, inspirando, e a gente acaba se distraindo no meio do caminho. Isso é chamado de mente do macaco. A mente tem um hábito muito forte de se voltar para coisas, especialmente coisas que você não tem que fazer, não quer fazer. Com uma criança levada, as coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba ficando relutante em fazê-las. Isso, se você tentar meditar por 5 minutos, você vai perceber isso. Mas se você faz isso regularmente, você vai se sentir mais relaxado e aproveitar melhor a vida. A maioria de nós está ocupado no dia a dia, estamos... se você observar a sua respiração, você vai ver que você tem uma respiração curta. E aí você percebe que aquilo produz um som e não é suave, não é natural. E geralmente é feito, e é geralmente uma respiração superior. A gente não tem uma respiração profunda. E aí, gente, então, não tem uma respiração, não acaba atingindo essa calma, essa tranquilidade. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, se você comer algo como um tsampa tibetano, né, que é feito de farinha, você começa a tossir. Ou quando você come algo com pressa, e aí você começa a tossir. Quando isso acontece, o que eu fiz? Eu paro de comer ou beber o que eu estou fazendo, e aí respiro fundo. Inspira, expira. E aquela tosse passa totalmente. So like that, you can, gain a lot of benefits. Então, dessa forma, você pode se beneficiar bastante. Também o ar que você respira, ela precisa preencher todo o seu pulmão. E se você faz isso regularmente, você vai relaxar mais e apreciar mais a vida. Então, não é só uma questão de respirar. E aí eu percebi que mesmo quando você está muito apressado, não tente se apressar demais. Acalme-se. Pense cuidadosamente sobre aquilo que você precisa fazer. Vai ser muito mais positivo para você. Não, preciso fazer rapidinho, fecha a porta e você sai descendo as escadas correndo. E aí depois você lembra que você esqueceu alguma coisa e tem que voltar tudo de novo. Então isso é positivo em todas as situações. Primeiro, não tente fazer coisas demais. E faça lentamente. Você vai fazer aquilo com muito mais qualidade. E se você fizer isso regularmente, você vai se relaxar mais e vai aproveitar melhor a vida. A meditação também tem muitas sutilezas e é algo muito profundo. Então é como pintura ou um desenho, desenhar. Há muitas, você pode fazer isso de forma muito simples, mas se você quiser aprender a
pintar com mais sutilezas, você precisa de tempo para aperfeiçoar isso. E também hoje há uma longa história de meditação. Hoje em dia é cientificamente comprovado que a meditação traz muitos benefícios. Isso, ou seja, você reduz o estresse ao meditar, você pode diminuir a pressão sanguínea, baixar os níveis de colesterol, aumentar a sua empatia e a causa do estresse que deixa de acontecer com você, e isso é importante. A verdadeira causa do sofrimento, do estresse, não é o que acontece com você, mas é como a sua mente responde a isso. No dia a dia, a sua mente está consistentemente respondendo a uma série de sensações. Quantas sensações, tantos sentimentos, impressões visuais, quantas coisas você vê? Aí emoções, pensamentos. Mas quando você medita, você não perde o foco, a gente diz que há questões no tecido, ou seja, quando você tem estresse, você tem efeitos no tecido do seu corpo. Porque você é afetado por todos esses estímulos externos. Então, quando você medita e você não perde o seu foco, e aí você limita os estímulos que estão bombardeando o seu sistema nervoso. E aí você vai, então, acalmar a mente. Pense como, na meditação, como se você estivesse subindo uma montanha. Do pé da montanha, a distância, você já viu fotos ou imagens do topo da montanha. E quando você está lá no pé da montanha, você mal pode ver esse topo que está coberto por nuvens. Mas a única forma de você subir é você subir um passo de cada vez. Aos poucos você vai subindo, pode levar algum tempo, mas você vai acabar chegando lá. A gente fala que não há um botão para uma iluminação imediata. Não há um botão para essa iluminação imediata. E recentemente, pesquisadores e cientistas ocidentais vêm pesquisando a meditação. Muitos dos problemas e sofrimentos que nós enfrentamos do século XX ou XXI podem ser curados através da meditação, ou aliviados. A gente pode fazer isso através de palavras como mantras, os sons do mantra que você recita. Você pode também meditar tendo uma consciência plena do ambiente à sua volta, ou você pode meditar ou acompanhando ou contando a sua respiração. Pode meditar prestando atenção nas sensações do seu corpo, ou pode meditar cultivando a bondade amorosa e outras emoções. Ou pode concentrar num formato geográfico, uma forma geométrica, desculpa. Ou em objetos como uma flor ou algo assim. Ou imaginar um lugar pacífico ou uma energia de cura ou uma entidade. Às vezes as pessoas tocam uma música, um som que você pode ouvir o som de água corrente
ou gotas pingando. Ler sobre textos sagrados, por exemplo, vislumbrar ou visualizar um ser sagrado, como a sua santidade Dalai Lama ou algo assim, recitando preces. A importância da meditação no budismo pode ser apreciada pensando que foi durante a meditação que o Buda se iluminou. Então, a maioria das imagens que você vê do Buda é ele numa postura de meditação, ele sentado de pernas cruzadas. E a meditação é um dos temas mais frequentes da arte budista, porque é um lembrete de que é o caminho para a iluminação. A iluminação é possível ao usar a sua mente. Portanto, você reflete internamente para você refinar as emoções. Essa é a única forma de se iluminar. Então, como eu já falei, há dois tipos de meditação. Uma meditação unifocada e outra analítica. É bem simples, porque nós não conseguimos nos concentrar nas coisas importantes, a gente acaba se distraindo. Então a gente precisa se concentrar. Isso não tem a ver apenas com a prática espiritual. A concentração, dito que a concentração é um sucesso, é uma forma de sucesso tanto na paz quanto na guerra. E a gente pode observar isso. As pessoas que estão em guerra hoje também precisam de foco, de concentração. Então, eles precisam de muita precisão para usar um alvo. E a nossa mente deveria ser assim. Ela deveria ser capaz de acertar um alvo com precisão. Então, através do bombardeio da meditação unificada, a gente deveria ser capaz de destruir o inimigo da distração. Pode usar a raiva ou orgulho como o inimigo número 1 e a gente bombardeia isso com a meditação unifocada, não é verdade? E aí temos a meditação analítica. A meditação analítica, pelo menos de acordo com o Tsongkhapa, é mais importante do que a meditação unifocada. Mas a maioria de nós, ao falar sobre meditação, a gente está falando sobre meditação unifocada e nem tanto sobre a analítica. E Tsongkhapa nos dá uma pequena bronca dizendo que se a gente diz que a meditação é apenas a unifocada, é como se a gente pegasse um único grão dizendo que é esse único grão do mundo. Ele diz que há muitos tipos de meditação, além da unifocada. Então, por exemplo, a analítica. Então, isso significa a mente inteligente e sofisticada é capaz de analisar, de julgar, de discriminar e de perceber a coisa certa. E a gente precisa fazer isso. Nós não deveríamos apenas seguir rumores. Por exemplo, você ouve as notícias hoje em dia, as notícias que vêm da Rússia, ou da Ucrânia, ou da OTAN, ou dos Estados Unidos. Todo mundo parece estar certo. Algumas pessoas dizem que a infodemia é pior do que a pandemia, que é esse bombardeio constante de informações erradas, de fake news. Isso é muito perigoso. Pelo menos isso gera muita destruição. É muito importante a gente analisar as coisas quando a gente está ouvindo as pessoas.
A gente chama essa era a era da informação, mas muito dessa informação é uma informação inútil ou equivocada. Então, você, em meio a todas essas informações, você precisa receber a informação certa. E aí você precisa ter a compreensão e o conhecimento certos. E o mais importante, você precisa ter sabedoria. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já expliquei isso, dizendo que informação é como ler muitos livros sobre como construir um barco. Isso não significa que você seja capaz de construir um barco. Você tem toda a informação, certo? Conhecimento significa ter a capacidade de construir um barco com base naquela informação. Você agora é um especialista em construir um barco. Mas onde é que você vai usar esse barco? Para ajudar as pessoas a cruzar o oceano? Ou carregar mísseis balísticos para atacar seus chamados inimigos? Então, é a sabedoria que garante que o barco, o navio que está sendo construído pelo conhecimento, vai gerar um propósito benéfico. Então, o que realmente falta no nosso mundo hoje? Não é informação. Até mesmo conhecimento, a gente tem muito conhecimento, mas o que realmente falta hoje é sabedoria. A gente está usando muitas invenções tecnológicas para a destruição. For division, for disharmony and so forth. Gerando desarmonia e coisas assim. Então, a sabedoria é muito importante. Essa sabedoria vem de um processo sistemático de ouvir, pensar, meditar. Meditação significa ouvir alguém, ler algum livro, isso é bom. E pensar é como construção. Você vai pensando e você vai chegando a uma conclusão. Mas talvez você precisa internalizar aqueles pensamentos, aquela reflexão através da meditação. Portanto, a meditação faz a sua mente se habituar com qualidades virtuosas. Não importa se você está sentado, se está andando, você pode fazer meditação caminhando ou sentado. Há essas formas diferentes de meditação. Mas no fim das contas, você deveria ser capaz de usar tudo isso para ouvir e reduzir as emoções negativas. Essa é a verdadeira guerra. Se você for incapaz de diminuir as emoções negativas, você pode ter um diploma de Geshe, ou você pode ser uma reencarnação elevada, ou pode estar sentado num trono e as pessoas podem te elogiar muito. Ainda assim, se as suas emoções negativas interiores estão intactas, você não é um praticante. Portanto, se você é um bom ou mau praticante, isso não é definido pelo nome, como você se chama, mas sim pelo quanto você ouve as suas emoções negativas. E esse é o foco, realmente. Observe os ensinamentos do Buda. Diz que ele deu 84 mil tipos diferentes de ensinamentos. Eu não sei nem como contar esses tipos diferentes de ensinamentos. Mas todos esses 84 mil e tantos ensinamentos são antídotos
contra 84 mil tipos de emoções negativas. Então, a gente talvez possa não ser capaz de contar esses 84 mil tipos de ensinamentos ou emoções negativas, mas elas estão todas reunidas nesses 3 venenos: ignorância, ódio e apego. O apego faz com que você fique obcecado com as coisas. E aí você fica ali empacado naquela obsessão. E aí isso faz você ficar preso no samsara. E o ódio, por sua própria natureza, você se distancia de outras pessoas. Você cria divisões, animosidades. E esse apego e obsessão você acaba repelindo outros. Isso se baseia na ignorância, que é a emoção primária, a confusão fundamental de como as coisas realmente são. Então você precisa meditar sobre esses pontos importantes através da meditação analítica de como as coisas realmente são. Não há necessidade apenas de seguir ensinamentos budistas. Você precisa observar o que está acontecendo à sua volta no mundo, de como as coisas são geradas através do ódio, do desejo e por aí mais. Você vai se tornar um grande cientista, um pesquisador. Você observa as suas experiências de vida. Você escreve histórias. O que você fez naquele dia, por exemplo, quando você estava com raiva? Como você se portou? Você pode ser uma pessoa muito bonita, uma mulher bonita, mas quando você tem raiva, você fica feio. Você é incapaz de dizer coisas que você gostaria de dizer. E aí você acaba pensando coisas que você não gostaria de pensar. Você fica louco, praticamente. Então, dessa forma, você deveria explorar e observar e chegar à conclusão de que realmente as emoções negativas são o inimigo número 1. Sem essas emoções negativas, eu posso sorrir mais, ser mais feliz, ter mais amigos, fazer mais piqueniques, onde eu posso realmente apreciar as coisas. Mesmo se você for num piquenique, se você tiver com raiva, com ódio, como é que você vai apreciar esse piquenique? Você pode até mudar o lugar, mas onde quer que você vá, essa bagagem emocional vai estar indo junto com você. Não é verdade? Então, de acordo com a prática budista, não é suficiente você mudar de lugar ou relacionamentos. O importante é você mudar a sua atitude. É você ampliar sua perspectiva mental. E aí você se torna mais realista. Não caindo num dos extremos. Então, através desse tipo de meditação analítica, você consegue fazer isso com lógica, com raciocínio. Você explora a verdade. E através disso, você vai ver claramente que esses incontáveis pensamentos que estamos vivenciando hoje, isso vem da ignorância, dessa miopia, dessa forma míope de enxergar a vida. E aí, sem essa investigação, a gente não vai conseguir ter uma paz mundial mais ampla.
Todo mundo diz que quer paz, que quer tranquilidade. Se você realmente quiser isso, você precisa entender a si próprio, entender as suas emoções, especialmente as negativas, e prestar atenção às emoções negativas em geral. Então, quando você está meditando, dependendo da sua predisposição, dos seus hábitos do dia a dia, suas emoções predominantes, você pode fazer meditações diferentes. Se você for uma pessoa que tem muitos pensamentos discursivos, e você pode meditar observando a sua respiração, né, para observar a quietude da mente. Você pode, por exemplo, se tem um objeto que você considera feio, você pode meditar sobre a feiura de determinado objeto. Então, quando você faz a meditação, observando as sensações do corpo, você faz isso indo do topo da cabeça até a ponta dos pés. As coisas que vêm dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca, do seu ouvido, a cera do ouvido. Então, se você observar a natureza do corpo, não tem nada ali. E ele é totalmente, de certa forma, é totalmente puro. Se você observar os sistemas e os órgãos internos, você vai perceber que eles são frágeis. E com essa compreensão, você vai ser capaz de diminuir o apego ao seu corpo. E é por causa dessa confusão cega que a gente desenvolve essa obsessão a nós próprios. Quando você reflete nisso, você percebe que não há muitos motivos para você desenvolver isso. E você acaba desenvolvendo essa bondade amorosa. Você observa a realidade. Eu já falei sobre isso antes. A boa notícia é que quando você vê a realidade, isso vai te ajudar a desenvolver as suas atitudes positivas e vai diminuir suas emoções negativas ao perceber a fragilidade, a transitoriedade das coisas. Você vai perceber que outras pessoas estão sofrendo, que são frágeis. Então você vai perceber que é capaz de cuidar deles, de amá-los. Do contrário, não há motivo para desenvolver obsessão e apego. Por que desenvolver essas coisas negativas? Então isso é muito bom. Então, a partir dessa perspectiva, é muito claro que compreender a realidade através da meditação é extremamente importante. Eu já falei sobre a meditação unifocada e analítica, que é você analisar as coisas à sua volta. Ou seja, também pode você meditar sobre Shunyata ou a vacuidade, por exemplo. Você pode, basicamente, você está falando sobre natureza dos seus sentimentos, da sua mente ou dos fenômenos. Porque essa realização da natureza absoluta das coisas que você vai conseguir superar a ignorância, que é uma concepção equivocada da realidade, que é ver que é você perceber que as coisas têm uma existência inerente, apesar de que isso não existe. Então, por exemplo, o Nagarjuna tem belas palavras
Então, os seres humanos, e ele escreve isso na carta para um amigo, que eu falo que os seres humanos não estão bem em dois sentidos, nos dois sentidos do termo. Você deve ver os seres humanos como impermanentes, impuros, como impermanentes, puros e altruístas. Mas as pessoas que não analisam e pensam nessa realidade de não trabalha com a atenção plena nessas realidades, isso acaba levando a todo tipo de destruição e obsessão e acaba desenvolvendo o oposto, as qualidades opostas de não estar bem, permanência, ou seja, você vai, a partir do momento que você vê, você está bem. Você vai dizer que é permanente. Você vai dizer, eu existo independentemente de outras coisas. Vai dizer que está limpo. E agora, quem tem razão e quem não tem? Será que você está realmente limpo? Se você está realmente limpo, por que você precisa tomar banho tantas vezes? Se você é realmente puro, por que você precisa usar todas essas fragrâncias o tempo todo? O que você está escondendo? Não é? E se você existe com uma natureza independente, por que você vê que por que você está irritado? Porque se você tivesse uma existência independente, você não deveria mudar. No verdadeiro sentido do termo, se você estiver feliz, estiver bem, por que você fica doente frequentemente? Então a gente tem essa tendência de nos concentrarmos no que não é verdade. Nós temos um tipo de fingir aquilo que nós não somos. O que esse ensinamento budista diz é que não finja. Aceite a realidade como ela é. Até onde você vai ficar fingindo? Até onde você vai dizer que você é permanente? Porque logo, logo, a verdade vai revelar sua verdadeira natureza. E aí você vai ficar doente, irritado. Então aceite. Aceite que a realidade, aceitar a realidade não é algo para desencorajar você. Não, você não tem uma existência inerente, mas isso não quer dizer que a sua mente não pode mudar, não pode atingir a iluminação ou o nirvana. Mas se você se concentrar apenas no corpo, não tem muito lá para você ficar obcecado. Não só isso, se você ficar obcecado com qualquer coisa, seja seu corpo físico, sua mente ou qualquer coisa, quando você fica obcecado com algo, quer dizer que você vai ficar preso ali. Se você ficar preso ali, fica empacado, como é que você vai se libertar? Como é que você vai ser liberado? Vai se liberar? Então você precisa se libertar. Para você ter uma ideia, se eu fizer isso, a gente fica dependendo muito do que os outros pensam. Se eu fizer isso, o que a pessoa vai pensar? Se eu fizer aquela outra coisa, o que a outra pessoa vai fazer? E a gente fica com muito medo disso. Eu não devo agir desse jeito, porque senão outras pessoas podem não gostar. Então, seja lá o que você fizer, você é muito cuidadoso.
De certa forma, isso é bom, mas de uma perspectiva mais ampla e realista, você deveria ser verdadeiro a si próprio. Você deveria tomar mais decisões corretas. Como eu falei ontem, quando se trata do que é certo ou errado, não é questão de maioria. Então você, eu, claro que eu não deveria usar. A maioria das pessoas são meio insanas. Eu sei que eu não deveria usar esse termo, mas observe a realidade no mundo hoje em dia. Isso, muitas pessoas estão agindo a partir da insanidade. Se você está num hospital psiquiátrico, isso não significa que você é insano, mas muitas coisas que você faz são insanas. Eu não estou dizendo que você, como pessoa, não é uma pessoa má. Então, o budismo faz uma diferença entre o fazer errado, aquele que faz e aquele que faz algo de errado. Aquele que faz algo de errado sempre deve receber a oportunidade de melhorar, de aprender sobre os erros que ele comete. Olha, você cometeu esse erro, então você pode corrigir isso, pode agir diferente. Isso é um ensinamento muito bom, de forma que ninguém é ignorado, ninguém fica no ostracismo. Todo mundo tem a oportunidade de melhorar. Todos nós temos emoções negativas, logo todos cometemos erros. Mas os erros podem ser corrigidos, especialmente se você for capaz de enxergar os erros como sendo erros. Se você for capaz de chegar à realidade assim como ela é. Não é verdade? Portanto, para a transformação pessoal, é muito importante você aprender isso. Nós temos a capacidade de escolher o caminho certo. Mesmo que muita gente não esteja seguindo isso, você deveria ser capaz de seguir o caminho certo, de encontrar o caminho certo e seguir esse caminho. Quantos Budas existem? Não muitos. É muito difícil. Então, algumas poucas grandes pessoas escolhem esse caminho, e o ensinamento que eles dão tem a capacidade de transformar milhões de pessoas. Essa é a grandiosidade deles. Então, quanto mais nós nos refinamos e reduzimos nossas emoções negativas, mais seremos felizes e também seremos capazes de ajudar os outros. Porque a maioria das pessoas, se são adultos, educadas ou não educadas, professores universitários, ou que seja, eu conheci muita gente assim. Eles podem ter algumas boas qualidades modernas, ou certificados ou diplomas, mas todos precisam de orientação, precisam de apoio. No fim das coisas, se você não tiver o verdadeiro conhecimento, a verdadeira educação, ou seja, educação da moralidade, da concentração, da meditação analítica da qual a gente está falando, não a educação formal que nós recebemos nas escolas, mas a verdadeira educação que deveria realmente aperfeiçoar a felicidade, que ajude as pessoas a florescer. A educação que recebemos nas escolas e universidades te dão um certificado que vão te ajudar a arrumar um emprego e ganhar a vida, mas não necessariamente vai fazer com que aquela pessoa seja uma pessoa feliz, mais feliz. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo, isso é algo que foi cientificamente comprovado. Que só aquelas pessoas que podem subir a escada do sucesso para ter mais dinheiro
mais reconhecimento, e elas acabam negligenciando suas famílias e tudo mais. E aí tem aquelas pessoas que arrumam um emprego, sim, mas elas têm uma boa relação com suas famílias, com seus amigos. No fim das contas, depois de muitos anos, as pessoas que desenvolveram boas relações, não só se preocuparam com dinheiro, elas tiveram uma vida muito, muito melhor do que se você estiver concentrando apenas em poder, dinheiro e tudo mais, né? Então, a felicidade é uma escolha, né? A felicidade não é o prazer. Hoje em dia, as pessoas estão correndo atrás do prazer, não buscando a felicidade ou a paz. Mesmo que eles falem sobre felicidade, eles estão falando sobre essa felicidade efêmera, essa felicidade de curto prazo. Então, é extremamente importante você cultivar a felicidade a partir de dentro de você. Porque aí, seja lá qual for a situação, quaisquer altos e baixos que você esteja vivenciando na sua vida, você vai ser capaz de sustentar essa felicidade. A prática do Dharma é como você tomar um remédio. Você precisa de remédio quando fica doente, não quando você está saudável, de forma genérica. Então, o seu conhecimento do Dharma, a sua prática do Dharma, deve estar presente quando você está tendo problemas. A prática do Dharma deveria ajudar você quando você se sente sozinho, quando você desenvolve medo, ansiedade, preocupação. Em outras palavras, o Dharma deve estar presente quando você desenvolve emoções negativas. As emoções negativas são as emoções que surgem na sua mente e que te deixa totalmente perturbado. Ela destrói sua estabilidade. Por exemplo, quando você desenvolve apego a certas pessoas ou objetos. Diferente do ódio e da raiva, não vai ser tão agressivo, mas isso destrói sua estabilidade. Por causa do seu apego a um objeto específico, você se sente atraído na direção daquele objeto. Você perde sua estabilidade. Você perde sua liberdade. E é claro, quando você desenvolve raiva, ódio, você sente que a sua mente está agitada. Então, essas emoções são muito oportunistas, elas surgem como aparentemente bons amigos e ajudantes. Então, nós achamos que nós precisamos dessas emoções. Quando a gente desenvolve essas emoções negativas, a vida parece ser mais colorida, porque é o que nós vemos nos filmes hoje em dia. A principal coisa é sexo e violência. A ignorância não é demonstrada de uma forma forte, mas no fim dos filmes, geralmente, eles descobrem que tudo aconteceu devido à ignorância. E aí você pode ver os 3 venenos budistas em todos os filmes. Então, apego e ódio, esses 2 venenos estão ali presentes o tempo todo. Então, o rapaz correndo atrás do rapaz, da moça, a moça está correndo atrás do rapaz. Eles cantam músicas, lua de mel, é muito colorido. Mas essa vida colorida não dura muito tempo, geralmente. Em muitos casos, acaba na lua de mel.
E aí eles acabam se divorciando. No mundo moderno, a taxa de divórcio tem aumentado. E aí o ódio também. E tudo isso vem a partir da ignorância. E como eu falei, em todos esses filmes, quando você tem violência, sexo, tudo parece ser colorido. Então parece que é assim que a gente está vivendo. Um filme é um bom retrato da nossa vida. E, na verdade, a gente está tão acostumado a correr atrás das coisas. E aí, durante a pandemia, quando tinha um lockdown, as pessoas não tinham ideia do que fazer. O que a gente vai fazer? Porque eles aprenderam apenas a correr atrás de objetos externos, eles não aprenderam a olhar para si próprio. E aí seu corpo ali o interior tá sujo porque você não observou, você não limpou aquilo. Porque as pessoas não têm esses recursos internos, porque eles nunca praticaram a meditação, essa calma da mente. Então tem essa coisa positiva que aconteceu com o que aconteceu. Então, então nós aprendemos muito. No fim das contas, se você não souber como lidar com problemas, ninguém vai poder te ajudar. Então é importante que você, desde o início, você evite ficar doente. Você tem que garantir que o seu ambiente está limpo, né? Por conta do lockdown na pandemia, o céu ficou mais limpo, o ar ficou mais limpo. Né? E menos pessoas ficaram gripadas porque as pessoas estavam isoladas. É claro que a gente está focando em determinados efeitos sobre as pessoas, então a gente só falava sobre isso. Mas muitas coisas positivas aconteceram. Mas, infelizmente, a gente acaba esquecendo. A gente tem uma memória muito curta. Então, é uma lição muito grande. A gente fala, o sofrimento é a apresentação, a introdução à felicidade. A gente muitas vezes acaba dizendo sim, 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 mas a gente nunca para pensar nas coisas. Por isso que todo mundo diz, eu gosto do budismo, eu vou praticar. Mas quando? Um dia, quando tiver as qualidades. Um dia, quando eu tiver cumprido todas as minhas responsabilidades. Um dia, quando eu tiver cumprido ou feito todas as coisas que eu tenho que fazer. Então, é importante ser feliz, ser alegre e começar a praticar. Pelo menos 5, 10 minutos, todos os dias. Assim como o corpo, a gente tem que comer 3, 4 vezes por dia. Mas para a mente, a gente não está dando nada para ela. Nem um minuto, nem uma vez. Por isso que todos esses problemas que a gente vê no mundo, a gente fala que isso é uma indicação muito clara da fome que a mente humana tem hoje em dia. Então, é importante você procurar fortalecer a sua mente. Quanto mais a gente correr atrás desses objetos brilhantes mentais, então, hoje em dia, tem coisas aí que talvez eu não tenha informado. Estou se falando muito sobre metaverso, por exemplo. Mas, na verdade, é o que a gente está fazendo. A gente está criando cada vez mais alucinações.
Através do uso da tecnologia, a gente vem criando muitas alucinações. A gente, hoje em dia, tem menos contato com as pessoas. A gente tem apenas esse contato virtual. E com esse metaverso, a gente pode comprar um terreno que é apenas uma imaginação. Você pode ter amigos e tudo mais que não estão lá. Parece que estão lá, mas não estão lá fisicamente. E aí você se engana. E aí nós somos tão estúpidos que as pessoas estão gastando muito dinheiro para comprar aquele espaço virtual, aquela casa virtual. O Buda chamava a gente de meus filhos, porque nós agimos como crianças. E a gente age de forma muito infantil com toda essa tecnologia. Claro que há coisas positivas ali, mas muitas coisas estão ali só para distração. Vai te afastar cada vez mais da sua verdadeira realidade. Se você está tão interessado em permanecer num mundo de ilusão, assim como o budismo ensina e Buda ensinou, e aí a gente não é capaz de fazer as coisas. Há uma diferença entre as aparências e a realidade. As aparências, na sua maioria, são ilusões. E além dessa ilusão, dessa grande confusão, nós estamos criando camadas e camadas de ilusões através dessas tecnologia toda. Eu não sou um especialista em tecnologia, então corrijam-me se eu estiver errado, mas eu realmente acho que quanto mais a gente corre atrás dessas conquistas tecnológicas, mais a gente está se afastando da nossa verdade. E mais ainda a gente vai sofrer com depressão e tudo mais. É como você deitar, botar a cabeça no travesseiro, e aí você vai sonhar que você vai ser um bilionário, milionário, e no dia seguinte você acorda sem nada. Então nós estamos criando esse tipo de situação. Então não há motivo para criar mais ilusão. O que o Buda está nos ensinando é essa compreensão da realidade e tudo mais. Em outras palavras, você deveria observar esse corpo, as coisas da qual esse corpo foi feito e suas emoções, focar nas suas emoções de felicidade. E com base nesses sentimentos, o que a gente está fazendo? Quando a gente tem um sentimento de felicidade, a gente deveria aspirar que a gente nunca se separasse desse sentimento. E aí, quando a gente tem um sentimento de sofrimento, a gente quer se livrar daquilo. E tudo isso por causa da sua mente. Sua mente é instável. Por isso a gente precisa trabalhar e desenvolver a atenção plena, com base na realidade do seu corpo. Uma pessoa fez um experimento muito bom com o corpo humano e descobriu que boas partes desse corpo pode ser, cada uma das coisas pode ser comprados no mercado, vamos dizer, né, os componentes químicos e biológicos, e não é tão
tão caro assim. Mas você reunir todas essas partes, não é fácil você criar um ser humano a partir disso. Então, o que faz de nós um ser humano é a presença da mente humana. Então, analise o poder dessa mente. Assegure-se que o poder dessa mente não está sendo usada para destruição. Depois, analise a natureza de todos os fenômenos. E perceba que qual é a relação disso com essa existência inerente. Isso são apenas designações. Meu nome é Geshe Lakdor. As pessoas me chamam assim. E quando eu me tornei Geshe Lakdor, as pessoas me deram esse nome. Mas eu não posso ser John ou Mary, nem nada. São designações. São apenas nomes. Por que a gente se preocupa tanto com essas designações? Por que você está tão preocupado com essas designações? Se alguém te chama de cachorro, você vai ficar ensandecido. Como você ousa me chamar de cachorro? Eu não sou cachorro. Mas como é que você prova que você não é um cachorro? É um nome, é uma designação. Se desde o início alguém te batizar de cão, você vai ser cão hoje. Em vez de alguém te chamar de ser humano. É algo assim. Então, tudo é relativo. Tudo depende de causas e condições. E você tenta explorar a essência, você vai perceber que não há essência alguma ali. Mas isso não quer dizer que as coisas não existam. As coisas têm uma existência nominal e aquilo pode operar bem, pode funcionar. E você pode, a partir disso, se desenvolver, se tornar um Buda. Isso é positivo. Se você tem uma existência, tivesse uma existência independente, você não teria o que fazer. Como você não tem uma existência, como você tem uma existência interdependente, você depende de causas e condições. E como você depende dessas causas e condições, você é capaz de mudar. Então, esse conceito de mudança, de interdependência, faz com que você seja flexível, adaptável. E isso é uma boa notícia. Se você é capaz de mudar, você pode ficar feliz. Você pode mudar. Não é verdade? Acho que a gente para por aqui. Obrigado, Geshe-la. Se você tiver perguntas, você pode expressar suas perguntas ou pode digitar aqui no bate-papo. Debbie, can you just give me a second? Unmute yourself. Debbie, você pode se desmutar? Olá. Geshe-la, muito obrigada por seus ensinamentos. Eu tenho vergonha de dizer que eu realmente, no sábado de manhã, eu perdi a cabeça com meu companheiro. E minha pergunta é que isso nega todas as coisas boas que eu venho fazendo na última semana, ou nos 15 dias de milagre, meditando e o puja. Eu só tenho que me esforçar mais.
o motivo pelo qual a gente está falando sobre a destruição, a destrutividade das emoções negativas é que essas emoções negativas, elas são muito destrutivas realmente. Não quer dizer que você é a corporificação dessas emoções negativas, que você não tem nada de bom. Que tudo de bom que você fez vai ser anulado pela sua emoção negativa. As coisas boas que você fez, elas têm seus resultados positivos. As coisas negativas que você fez têm os seus resultados negativos. Mas o importante, quando você perde a cabeça com seu marido, e depois quando você tranquila, quando você fica mais calma e repensa as coisas, né, você percebe que você não deveria ter gritado ou ficando com raiva ou coisas assim. E é isso que você precisa aprender. Obrigada. Eu tenho uma outra pergunta. Um dos meus gatos foi atropelado 2 semanas atrás. E eu estou muito triste. E eu venho fazendo a meditação para dos 49 dias. Isso vai soar um pouco estranho, mas o meu gato está me enganando, ele não fica parado. Eu não consigo concentrar nele, na luz e tudo mais. Ele não quer ficar parado na minha mente, ele está aqui para lá, ele está sentado, deitado. Eu não consigo mantê-lo num único lugar. Geralmente eu sou boa em visualização. Na verdade, eu não sei nem por que eu estou pensando, mas talvez isso aconteça porque eu esteja muito infeliz, e esteja com o coração partido, por causa do apego. E eu não estou... Eu estou mantendo ele por todo lado, no bardo dele, porque sou eu que estou fazendo isso e eu não deixo ele estar seguindo adiante. Todos nós ficamos tristes quando a gente perde alguém que é querido para nós. Mas a gente precisa perceber que a tristeza é o resultado de emoções negativas. O Buda também viu a morte de muitas coisas próximas. Eu não sei se ele se sentiu... Eu acho que ele não ficou triste por causa da ausência de apego, da obsessão. A gente fica triste por causa da nossa obsessão. Esse é o seu conjunto. Você não vai ficar triste quando você vê a morte de um gato de outra pessoa. Você pode até ficar triste, mas não com a mesma intensidade. E você está triste, isso é uma forma comum de expressar. Mas isso não vai fazer nada, isso não vai trazer nada de bom para o gato morto. E aí quando você começa a concentrar, você lembra que o gato corria para lá e para cá. Não necessariamente ele está correndo, é a sua mente que está fazendo isso. A mente que não está estável, ela está flutuando e plena com tristeza. Tá? Daí você vislumbra, né, você visualiza esse gato para lá e para cá, e inquieto. Muito obrigada. Muito obrigada. Kunwar, pode se desmutar, por favor? Eu tenho uma pergunta. Se a gente está se esforçando para a gente pode dedicar o máximo de amor na nossa relação, a gente pode aceitar que talvez algumas relações nunca vão ter um final feliz? Sim, você não pode impor o seu amor aos outros. Porque, como eu falo, o amor não quer dizer quantas vezes você toca um ao outro, mas quantas vezes vocês conseguem criar uma conexão entre si. Não quantas vezes você se abraça, mas mentalmente quanto vocês se importam um com o outro. Esse um com o outro é muito importante.
Você não, né, não dá para impor isso por conta de quanto você gosta do outro. Isso tem a ver com minha mãe. Eu estava tentando amá-la e aceitá-la totalmente. Isso tem sido muito desgastante. E hoje em dia, recentemente, eu tenho tentado manter uma certa distância e eu tenho me sentido muito mais feliz e mais calmo. Não tem problema nenhum. Dizem que a bênção de um lama é maior à distância. A mente das pessoas é muito sensível. Muitas vezes você tenta se importar demais, e quanto mais você se importa, parece que a pessoa está fugindo de você. E outras pessoas, quanto mais você tenta se afastar, mais a pessoa está seguindo você. Você deve sempre tentar manter uma abordagem no caminho do meio. E você deve agir de uma forma que você não vai perder a sua conexão com a sua mãe. Mas isso não quer dizer que você não esteja presente, né? Mesmo da maneira como ela, de uma maneira que ela não gosta. Você deve estar presente de certa forma, mas você não pode ficar se impondo. Obrigado. All right, then, Luciani, sorry if I Agora, Luciene, pronounced your name. desculpa se eu seu nome certo, pode se desmutar? Hi, I'm from Brazil and my mother is with Olá, eu Alzheimer. sou do Brasil, a minha mãe tem Alzheimer e muitas vezes eu me sinto culpada porque eu preciso cuidar dela e ela está se transformando numa outra pessoa, então é muito difícil lidar com amor e com cuidado se a pessoa realmente não é mais ela mesma. Então isso tem sido muito difícil para mim. You said the right word. Very É muito difficult. difícil. Você falou a palavra certa. Você falou. É difícil. Você não disse impossível. And then with the question of change, you know. E vem a questão da mudança também. Claro que com esse tipo de mudança, você observa uma mudança drástica, mas todos nós somos impermanentes. A gente está mudando todo dia. Todos somos diferentes. Então, essa mudança não quer dizer que você precise diminuir o seu amor ou o seu apoio a essa pessoa, especialmente pelo fato de sua mãe precisar mais de você. Independente dela ser capaz de reconhecer ou não a sua ajuda. Certo? Okay, then Jackie. Então, é Jackie. Obrigado, Geshe-la. Eu estava pensando, quando eu preciso ficar nervosa, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu repito aquele cenário na minha mente várias vezes. Você sabe como parar isso? Isso é normal. Eu acabo ficando mais ansiosa e eu fico repetindo esse cenário na minha cabeça quando eu planejo em fazer algo. Isso é uma tendência humana. Pessoas diferentes têm tendências diferentes. Como é que eu paro isso? Não precisa se preocupar em parar isso. Você não precisa fazer um esforço especial. Você planeja e faz. Depois que aquilo está planejado, você não precisa se concentrar naquilo. Tenta se focar em outras coisas. E quando você terminar aquilo que você pensou, aquele pensamento vai passar. Uma outra coisa, por que a nossa mente quer ser uma criança levada? Eu sei que eu não deveria pensar em algumas coisas certas vezes, mas quando eu penso que eu não deveria pensar naquilo, eu estou pensando naquilo. Isso acontece por causa do hábito. Você faz mais aquelas coisas numa área que você está mais habituado. E a gente não sabe agir diferente. Obrigada. And B. B. Hello. Hi. Olá.
Obrigado, Geshe-la, por seu ensinamento. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que na meditação, quando a emoção vem à tona, a gente observa a emoção. Depois de um tempo, a emoção passa. Por que isso acontece? Quando você está observando as emoções, analisando as emoções, ela é como qualquer outro fenômeno. Ela tem uma existência interdependente inerente. Então, a emoção física não é algo concreto, é um sentimento. Portanto, quando você observa, ela não vai ficar ali parada como um objeto físico. Por isso que nós chamamos de instabilidade emocional. Não são físicas. E porque muitas vezes a gente está com raiva, simplesmente está com raiva, a gente pode ficar com raiva por muito tempo. Mas na meditação a gente olha para a raiva passa, ela some. Porque ordinariamente você está revelando a sua natureza, mostrando que a raiva ela vem e vai, que essa é a verdadeira natureza. Que é assim que você vive a sua vida. O ódio vem, a raiva vem, você briga com as pessoas, aquilo passa depois. E você está deixando essas emoções virem como elas são na vida a dia. Mas quando você medita, você está agindo contra o surgimento dessas emoções negativas. Então, elas são incapazes de ficar ali presentes por muito tempo. Porque agora você está analisando. E quando você analisa, quando você analisa, a emoção não tem uma base para ficar. A segunda pergunta, se eu seguir as instruções de meditação, a longo prazo, eu vou conseguir reconhecer a vacuidade? A longo prazo, isso vai ser benéfico ou vai ser um impedimento? Claro que vai ser benéfico. So both the mind-only school and Parasangika Madhyamikas, they both accept the selflessness of the person and the selflessness. Então, o importante é você aceitar essa altruistidade dos fenômenos, essa ausência do ego, na verdade, você aceitar a ausência do ego nos fenômenos. Então, você tem esse ponto de vista do Madhyamika. Então, por isso, nós encorajamos as pessoas a estudar os diferentes sistemas, porque é um processo gradual, há diferentes passos nisso. Okay. Thank you, Geshe-la. Obrigado, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. And then next we have Banu. Aqui nós temos Banu. Banu pode se desmutar? Oi, Geshe-la. Olá, Geshe-la. Muito obrigado pelo ensinamento. A minha pergunta quando eu vejo que outras pessoas são apresentadas à meditação, muitas vezes percebo que há um medo. Eu estou com muito medo de meditar, porque eu sinto que há emoções negativas que eu não quero experimentar. E aí, esses pensamentos são muito assustadores, eu não quero olhar para esses pensamentos. Qual é o antídoto para isso? Como eu falei, observe a respiração. Não se concentre nas emoções. Como eu disse, você observar a respiração é uma forma de você
não focar nos pensamentos discursivos. E com o tempo, esse medo vai passar. Mas você vai observar essa emoção também. Se você pensar cuidadosamente, use a meditação analítica. Se você não se agarrar a essas coisas, não há motivo para fazer isso. Se você teve uma experiência ruim no passado, aquela experiência já passou, ela ficou no passado. Ela não vai te matar, te fazer mal. Como um professor falou, não se concentre demais no passado ou no futuro, porque o que estava no passado já passou, você não pode comer aquilo, você não pode cheirar aquilo. Já passou. Então, se você mudar a sua forma de pensar, não é que tem um inimigo vindo aí. Aquilo já passou, morreu. Então, não há motivo para você ter medo. E se você tiver uma certa preocupação sobre o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe, que aquilo pode ser ruim, pode ser bom, não há certeza. Mesmo a sua vida, não há garantia de que você vai viver tanto tempo. Então, todos esses medos e temores se baseiam em alguns erros, alguns equívocos da vida. A gente tem um ditado no tibetano que quando a sua mente não está correta, mesmo se você estiver numa casa vazia, você vai sentir, você vai ficar com medo de que ladrões vão entrar. Mas por que eles vão fazer ali numa casa vazia? Né? Não tem nada ali para roubar. Isso é sua mente criando esse medo. Thank you, Geshe-la. Obrigado, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Obrigado, Geshe-la. Roberta, can you unmute, please? Roberta, pode se desmutar, por favor? So thank you so much, Geshe-la. I'm from Obrigada, Brazil. Geshe-la. Eu sou do I Brasil. have two questions. Eu tenho One duas is perguntas. about the analytical meditation. Uma é So sobre a I meditação feel, analítica. if I use something to focus a difficult Se eu emotion uso algo or para me concentrar how com uma this emoção emotion can lead me difícil, to e como essa be emoção really difícil close to pode that me emotion and levar a to me aproximar dessa emoção become that emotion. e me tornar aquela I have emoção, to basicamente. use the antidote Eu preciso usar um antídoto para mudar isso? Eu estou perguntando isso porque às vezes eu tenho esse sentimento de estar sobrepondo uma coisa no topo, por cima daquilo. Mas se a gente simplesmente procurar para aquela emoção, às vezes eu posso ter compreendido equivocadamente que eu estou me aproximando cada vez mais daquela emoção. Entendeu? Actually, I've answered your question when I've answered the previous question. Eu respondi, na verdade, quando eu respondi a pergunta anterior, que a questão é o nosso apego e obsessão que está acontecendo no passado. Excuse me, sorry. So it's Desculpa, better. mas é ruim usar o antídoto? It's like a nightmare that you got last É night. como um pesadelo que você teve na noite anterior. Você teve um pesadelo na noite anterior. Agora você não está sonhando, você está acordada. Por que deve continuar pensando naquele pesadelo e ficar infeliz por conta daquilo? Mesma coisa, não só essa experiência, sua vida passada, seus, sei lá, seus últimos 30 anos de experiências, parece como um sonho que você teve ontem à noite. Então não adianta muito você ficar triste por algo que aconteceu no passado. Você só vai criar problemas para você. Então, ao invés disso, use isso como uma experiência de aprendizagem. Olha, isso aconteceu, então eu posso fazer isso, isso, isso. Certo? Obrigada. E a segunda pergunta, as pessoas perguntaram sobre a relação com suas mães. Eu estou na mesma situação com a minha mãe também. E a questão
ela, na mente dela, talvez me vê como inimiga. Nós somos duas irmãs, nós somos muito próximos, cuidamos dela, mas a minha mãe é a boa e eu sou a malvada. Na mente dela, na mente da minha mãe. Mas esse é o problema dela, não o seu. Mas eu que estou presente e a minha irmã vive em outro país. Então eu decidi não ficar muito próxima dela, perto dela, mas isso é bom. Isso é muito difícil porque às vezes eu vejo que eu não estou cumprindo o meu papel, mas se eu ligo para ela, oi, tudo bom? Como é que você está? Isso pode se tornar um pesadelo. All I want is to help you. Então, But if my presence or my calling you makes you Bom, unhappy, olha, eu quero te ajudar, mas se minha presença but ou if availability a ligação alone te for faz infeliz, it eu is posso parar your isso. Mas, responsibility to contact me, not então, mine. se você quiser falar comigo, você pode falar comigo, assim. Of Você course, pode I dizer don't algo know assim. everything, so É claro que eu não sei de todos os detalhes, então posso based on your estar dando um conselho que não é muito útil. Mas com base na sua realidade, realidade, você pode falar algo assim. Como eu falei antes, às vezes com a sua mãe, se eles forem relutantes, isso pode ser bom. Do seu ponto de vista, se você fez algo de errado, aí há um motivo para você ficar triste porque você cometeu um erro. Mas se, do seu ponto de vista, se você faz o possível para ajudá-la, para contactá-la e tudo mais, se a outra pessoa não gosta de você nesse momento, não quer que você ajude e tal, não pode, nada pode ser feito. Eu acho que eu não fiz algo de errado, mas a mente dela fica criando coisas que eu nem sei, porque ela não é capaz de se expressar. Again, the question is if she is not able to judge things clearly because of Se ela não é capaz de julgar coisas claramente por causa de uma doença, você deveria sentir mais compaixão com ela. Mas estar separado, desculpa, mas eu sinto que ela vai morrer pensando coisas em relação a mim que não são verdadeiras. Então eu me tornei um inimigo para ela. E a mente dela está assim. Tem coisas que você pode mudar, tem coisas que não pode mudar, tem coisas que você não pode. Você não pode mudar o que as outras pessoas pensam de você. Então esse não é um problema seu. Obrigada. Thank you, Gisela. Obrigada, Gisela. Nós temos mais 2 minutinhos e outras pessoas ainda querem fazer perguntas. Pode responder mais algumas? Sandeep, please, can you unmute? Sandeep, por favor, pode se desmutar? Thank you so much for the. Muito obrigada pelo seu ensinamento. Eu venho meditando nos últimos 5 meses e tenho visto muitos benefícios e tenho usado diferentes técnicas. Você poderia me ajudar com também a questão da meditação caminhando? Eu saio para caminhar e eu começo a estar presente e começo a perceber coisas à minha volta. Eu posso perceber meus pensamentos. Por exemplo, meu sobrinho, que é uma criança, e eu ficava com raiva dele, né, por coisas que ele fazia. Mas hoje isso não acontece mais. Porque às vezes eu tinha uma expectativa de que a criança agisse de uma determinada forma, ele não age. E aí eu percebi que isso tem a ver com a minha expectativa. Então isso melhorou bastante na minha vida. Então eu queria conhecer melhor esses tipos diferentes de meditação, como meditação caminhando. Pode me ajudar um pouco a falar sobre isso? Sim. Quando você faz essa meditação na atenção plena, você está fazendo isso, se você está comendo, se você está se alongando, se está caminhando, respirando. Tudo isso é uma meditação com atenção plena no corpo. Mas quando você está fazendo a meditação caminhando,
doing this walking meditation, say in your garden. Digamos que você está fazendo isso caminhando no seu jardim, um lugar onde não há risco. Sim, você está, ou eu estou levantando minha mão direita e pensando, estou levantando a minha mão direita, ou a perna direita ou esquerda, o que for. Mas se você estiver caminhando numa floresta e você estiver concentrando só nas suas pernas, você não está observando as coisas que estão acontecendo à sua volta, né? De repente você pode cair no abismo. My understanding is, I think it should be really Então, something like driving on a national highway. When you drive on eu acho que você deve estar dirigindo numa autoestrada, numa rodovia. Quando você está dirigindo, o seu foco tem que estar numa rodovia, mas isso não quer dizer que você está pensando sobre coisas. O seu foco está lá, mas deveria ser algo assim também. Seu foco principal deveria ser the walking itself. no caminhar em si. Por isso que se chama meditação caminhando, mas ao mesmo tempo você deveria ter um pouco de compreensão da situação em si, na qual você está caminhando. Thank you so much. You Obrigado. light for me. Tushita being a light Isso for tem me. sido Thank you. muito esclarecedor. Muito obrigado. Then Jordana, can you Jordana, unmute? pode se desmutar, por favor? Hello, thank you. So my Olá, obrigado. I feel like you've given lots of good specific advice for meditation. Eu sei que você to tem move dado our practice forward. muitos conselhos My positivos em question relação à is about meditação. mala beads. Minha Ourselves, I recently pergunta são sobre as got there, contas do balão. and I'm wondering, Eu tenho uns 2 one, malas how to use them, e eu and fico two, I pensando em como noticed usar that aquilo. E a on segunda the coisa é que eu ones, percebi the que number 8 to nesses 13 is a different color muitas as well. vezes So I tem noticed números 23 8 a 13 as ou numbers on cores those. diferentes And de I'm 20 e wondering, how 23. to use them E eu correctly. fiquei me perguntando como usar isso corretamente. I have no idea the colors, But Eu não sei, não normally não faço ideia sobre as cores. normally the rosaries, Geralmente, os malas que nós usamos okay, Yes. tem 108 contas. and these 108 beads E symbolize essas 108 contas the 12 signs of the zodiac. representam os diferentes signos do zodíaco, 12 signs of the zodiac. The 9 planets, sorry, the 9 os 9, planets. desculpa, os 9 planetas, 12 signs of zodiac. visitando os 12 signos do zodíaco. So that is what they say. So it has to do with the movement of the Isso tem a ver com o movimento do sistema solar e tudo mais. O mais importante These beads, rosaries, é que essas contas it's like a calculator, é como uma It helps calculadora. you to keep the number. Isso te ajuda a manter When you o have número. rosary, you feel like chanting Você the tem um mantra. mala, So it's a você mantra. tem a tendência de recitar um mantra. Então é um lembrete. So that is primarily the purpose. I don't think there's any other Então, purpose. isso acho que não tem nenhum outro propósito, na verdade. Esse é o propósito dele. Então, cada um dos 108, eu vou sentar para meditar. Tem um tipo de meditação 108 vezes? On the mantra that you are chanting, Sim, concentre-se no mantra que você está recitando. mantra, not just Relembrar também do significado daquele mantra, não só uma recitação okay. vazia, While doing that, mas o then you can sentido e o significado daquele mantra. E aos poucos count the beads. você vai Okay. usando essas contas para fazer esse cálculo, essa Okay. conta. Thank you. Obrigada. Thank you. Then Christina. Obrigada, Cristina. Essa vai ser a última pergunta. You're going over. Can you unmute, please? Christina? Pode se desmutar, por favor? Hello, Geshe-la. Olá, I just Geshe-la. wanted to ask you what can be done to Eu queria te have perguntar o que immediate pode ser efficiency feito in para such ter environments, uma characterized by eficiência high maior productivity. I mean, not only to numa- protect ourselves, quando but a also gente to protect tem the uma people that, many negatividade of muito religions. forte para que a gente possa se proteger e proteger aqueles com uma visão errônea. Bom, se a gente tem uma
right? a tempestade vem de fora. Quando a tempestade vem de fora, você tem que garantir que a sua casa seja forte o bastante. Então, a sua calma é ainda muito mais importante durante um momento de tempestade. E, ao mesmo tempo, é importante você ser realista, seu desejo para se ajudar. Isso é maravilhoso, mas ainda assim você precisa ter um meio hábil de como você vai ajudar, ou de que você vai fazer. It's not enough that you have a good motivation. E aí a gente precisa, é importante a gente ter uma boa motivação. Geralmente a gente deveria saber o que dar, como dar e a quem dar. Se a gente pode dar, por exemplo, armas ou coisas, venenos. E há coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Entender que há problemas e por conta disso a gente fica preocupado ou fica ansioso. Isso não vai te ajudar. Sim, porque as pessoas têm o hábito de esconder as coisas. Se eu tento esclarecer as coisas, a reação é muito negativa, muito agressiva. É isso que eu estou dizendo. Sim, você pode sair quando você está num ambiente particular, mas quando você está num ambiente de trabalho, o que pode ser feito? Não muito. Num ambiente de trabalho, não é muito útil ser agressivo e violento, mas você pode manter uma certa firmeza sem dizer muita coisa. Mas seguindo sua linha de fazer. Como eu tenho feito. Isso é bom. Porque se você acaba dizendo certas coisas, aquilo vai piorar a situação. O problema é que as pessoas te botam de lado, te deixam de lado. Esse é o problema. Se o problema for grande demais, você acha que não consegue continuar, talvez você deva tentar mudar esse entorno, fazer outra coisa. Não é fácil, eu sei. Esse é o problema, não é fácil. Especialmente hoje em dia. Às vezes, se você mudar um pouquinho o seu comportamento, tentar sorrir, não enxergue essa pessoa como ruim ou agressiva. Isso pode ser verdade ou pode ser apenas a sua forma de ver as coisas. Então, seja lá qual for a situação, se você tentar ficar calmo, ser gentil, também pode haver mudança. Isso é possível. É o interesse que guia, orienta as pessoas. Você pode sorrir o quanto quiser, mas se o interesse for diferente, não há muito a se fazer ali. É verdade. Ok, obrigada. Thank you, Gisela, so much. Obrigada, muito obrigada, Gisela. We hope to welcome you to Tushita in person very, very soon. Esperamos vê-lo aqui em Tushita pessoalmente. Quem sabe amanhã? Come for tea or come for lunch. You're most welcome. Então, você é muito bem-vindo aqui. For joining us. Muito obrigado a todos por se juntarem a nós e amanhã nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado, Gisela. Muito obrigado. Tomorrow we have